Tem textos que a gente volta os olhos e pode ser que a gente seja tentado a pensar de novo. E Lucas 15 é um desses, uma das parábolas mais conhecidas, se não a mais pregada em toda a Bíblia. Na verdade, são 3 parábolas em um só texto. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura desse capítulo todo. Lucas capítulo 15, todo o capítulo. E se fosse possível, eu convidar você a ler como se fosse a primeira vez. Naquela intenção de que tem coisa, e coisa valiosa para o Senhor nos ensinar hoje à noite. Assim como o Salmo 23, né? A gente vai ler o Salmo 23, por exemplo. A oração do Pai Nosso, como nós pregamos aqui na série. Muito bom a gente ler a palavra do Senhor com aquela intenção e aquela convicção de que há coisa nova da parte do Senhor para as nossas vidas. Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-no sobre os ombros e, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi ao seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O filho mais velho, no entanto, que estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu o mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhes respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, Tu já ministraste tantas coisas valiosas e tantos ensinos preciosos aos nossos corações hoje. O Senhor nos deu a possibilidade de respondermos ao Senhor com gratidão, declararmos que Tu és exaltado, o único, capaz de mudar a nossa história e o nosso contexto. Nós já aprendemos isso através das melodias, das canções, e agora na revelação da Tua palavra, exposta em forma de mensagem, que o Senhor, no Teu Espírito, age em cada mente e coração hoje à noite nesse lugar, quebrando todo o jugo, quebrando todas as correntes, visitando as cadeias e os porões da alma, e que o Senhor possa agir poderosamente em nossas vidas com cura, com libertação, com alegria e com vida. Em nome de Jesus, nós damos ordem nas regiões celestiais, na autoridade do sangue do Cordeiro, para que nesse local apenas o Espírito do Senhor esteja agindo e que aqui os anjos do Senhor, militando contra todas as hostes malignas, possa declarar a vitória nesse lugar. Nós acreditamos absolutamente, Senhor, que há guerras nesse ambiente, mas acreditamos absolutamente que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aqueles que precisarão ser salvos, que sejam hoje à noite, os que precisam ser encontrados, que sejam encontrados, os perdidos que sejam encontrados, e aqueles que estão mortos que possam encontrar vida hoje à noite nesse lugar, não por este lugar, mas pela presença do Senhor aqui. Rogamos no nome de Jesus, que o Espírito do Senhor age em nossas vidas, quebrando todas as barreiras e os impedimentos para entender a revelação do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É uma parábola só aqui, por mais que muitos possam pregar, e até eu mesmo, dividindo esta parábola em 3 partes, ou enfatizando uma delas. Eu acredito, salvo engano, que é a primeira vez que eu prego as 3 parábolas em um só bloco, entendendo que faz parte de uma só resposta. Irmãos, toda parábola ela foi escrita em resposta ou a alguma causa. E aqui está muito claro, por que essas 3 parábolas foram citadas por Jesus. Versículo 1 e 2 é a resposta. Por que essas parábolas foram ditas por Cristo? Por quê? Porque aconteceu o seguinte, haviam publicanos, e ninguém era mais pecador do que um publicano para um judeu. Haviam publicanos e pecadores, porque publicano é mais que um pecador, entendeu como é que é? E aí aconteceu que os fariseus, que são os religiosos, a galera da religião, a galera legalista mesmo, e os escribas, disseram o seguinte, Jesus, este homem, recebe pecadores e come com eles. Então, ou ele é igual aos pecadores, ou ele não tem critério moral na vida dele, que se torna a mesma coisa. Enfim, era uma acusação ou uma sentença, ou aqui no texto, uma murmuração grave, que o Senhor entendeu a gravidade e era necessário sim uma resposta. E essa resposta veio em forma de parábola. Conta-se 3 parábolas. Qual o enfoque dessas 3 parábolas? Arrependimento. Qual é o tema central dessas 3 parábolas? Pessoas que se arrependeram. Esses pecadores e esses publicanos que estavam com Jesus, significa que estas pessoas estavam abrindo mão dos seus pecados, acenando com um adeus para os caminhos tortuosos e voltando para Jesus. Por que Jesus estava com eles? Não é porque o Senhor queria fazer amizade com pecadores, mas é porque o Senhor queria resgatar os pecadores dos seus lugares de morte. Então, o Senhor não tinha interesse em aumentar o seu ibope, levantar a sua moral, o Senhor não tinha intenção de ter um público grande, uma multidão o seguindo. Qual era a intenção de Jesus? Resgatar o perdido. A minha missão, eu não vim para aqueles que estão sãos. Eu vim para quem está doente. Eu não vim para quem é o justo. Eu vim para quem é perdido. E o Senhor tinha um enfoque, resgatar vidas. Por isso que aqui nessas 3 parábolas, o Senhor vai citar a mesma verdade em 3 perspectivas. A minha alegria e o meu júbilo, aliás, o júbilo do céu na presença dos anjos é por uma pessoa que se arrepende. E não é muito assim por muita gente reunida. Então, não há festa com um aprisco com 100 ovelhas. Há uma festa com uma ovelha que se arrependeu. Não há alegria pelas 10 moedas. Há uma alegria com uma moeda resgatada. Não há uma alegria com um filho. A alegria nesse texto está em um filho arrependido.
Então, qual é o foco? Assim, o que a gente sublinha nessas três parábolas? Arrependimento e a necessidade de arrependimento. Joia? Então, para ser bem honesto ao texto, eu não pretendo ser alegórico, assim, dizer o que significava o porco, o que significava o curral que a ovelha quebrou. O enfoque desse texto não está nisso, o ensino está nas pessoas que se arrependem e que Deus ministre ao nosso coração a necessidade urgente de nos arrependermos diariamente. Então, como o tema hoje é arrependimento, fica mais fácil para a gente partir de um ponto. Então, as três parábolas, eu quero trazer três sentenças de Deus para nós. Enquanto ovelha, enquanto moeda, enquanto filho. Qual o tema da mensagem hoje? Quando a vida precisa ser ressignificada. Quando eu preciso trazer um novo significado para a minha vida. Quando a minha vida precisa de um novo significado, ressignificando a minha vida. Nas palavras do Senhor, em três momentos. Primeiro momento, primeira parábola. Voltemos aqui, eu praticamente não sairei do texto. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. Verso 3 ao verso 7, parábola da ovelha perdida. Qual a sentença do Senhor aqui para aqueles que precisam ressignificar as suas vidas? Bom, a sentença do Senhor que eu tiro nesse texto é: eu sei quem você é, eu sei a quem você pertence e eu sei aonde você está. Bacana? O que o Senhor tem a dizer para aqueles que precisam de ressignificado nas suas vidas, nessa perspectiva do pastor? Eu sei a quem você pertence, eu sei aonde você foi parar. As ovelhas é dele. As ovelhas é do pastor. Qual pastor que tem as 100 ovelhas? Mas a ovelha perdida, ela, ao sair do aprisco, não significa que ela perdeu o seu dono. Ela ainda continua sendo do Senhor. Vai em busca da sua ovelha. Final do versículo 6, qual é a sentença? Final do versículo 6 diz: alegrai-vos comigo, porque já achei quem? A minha ovelha. Quando nós precisamos de ressignificado nas nossas vidas, nessa perspectiva de arrependimento na palavra do Senhor, vem uma pergunta: você pertence a quem? Porque começa daí a gente começar a definir os conteúdos da nossa vida e o significado da minha história. Você pertence a quem? Porque se você pertencer a mim, você pode ir aonde você entender que deve ir. Eu vou te resgatar. Eu sou um Deus do resgate. Você pode ir no mais profundo abismo. Aliás, você pode estar perdido. Você pode não saber a volta, porque perdido é quem não sabe voltar. Não é isso? Quem é que está perdido? Não sabe voltar. Tem a história de um homem que na sua casa tinha um gato. Lá vem eu com as histórias. Um gato que apareceu na sua casa e esse gato não saía de perto do seu portão. Entrava dentro de casa, dormia dentro do seu carro quando ele esquecia o carro aberto. Pegou o gato, deixou próximo da sua casa. Quando voltou para casa, o gato já estava lá. E aquilo foi irritando. Ele pegou o gato, foi jogar num local mais distante. Não era muito defensor dos animais. Deixou o gato, voltou para casa. Quando voltou, 2 minutos, o gato retornou. E aquilo foi enchendo. Ele encheu o tanque do carro, pôs o gato dentro do carro, entrou estrada fora, entrou em mato, passou rio, pegou balsa, soltou o gato. Quando ele volta, ele se perde. Ele não sabia mais voltar para casa. Ele estava perdido. Aí ligou para a mulher e disse assim: o gato já chegou? Ela disse assim: acabou de chegar. Põe ele na linha aí para me dizer qual é o caminho de volta. Né? O que essa história tem a ver com a mensagem? Nada. É apenas a condição de um perdido. Eu não sei voltar. Teve um colega nosso que ele ficou preso no seu carro, ele faz rally, nesse rally dos sertões. Ele ficou no seu carro, deu pane, ele necessitava de um resgate. Tinha dinheiro no bolso, cartão com limite alto, mas ele necessitava de um resgate. Ele estava prestes a sofrer
consequências do seu estado de perdido. Eu não consigo sair daqui pelas minhas próprias forças. Ovelha perdida, ela não sabe voltar. Então não se encaixa muito naquela pessoa que saiu da igreja, está com cara de perdido, mas sabe o caminho de volta. Porque quem está perdido não sabe voltar. Amém, irmãos? Isso é o sentido de perdido. Eu estou extremamente angustiado. Característica de uma pessoa angustiada, característica de uma pessoa perdida, angústia. Clama por salvação. Ele grita para que alguém possa ouvir a sua voz. É alguém que caiu no fundo de um poço. A qualquer barulho ou a qualquer possibilidade de um resgate, ele começa a gritar, porque aquela sua condição é uma condição de morto. Isso é um perdido. Um perdido, ele não está confortável no seu estado de consciência e de possibilidade de retorno e não volta. O que é uma ovelha perdida? É uma ovelha perdida. Ela está entregue a predadores. Ela está entregue e vulnerável às intempéries da vida. Ela não tem força por si só para voltar. Ela não tem forças por si só de se livrar daquela circunstância. Ela não tem recurso. Ela é impotente, mas ela é extremamente angustiada. Isso é um estado de um perdido. Perdido não é nós anunciarmos um evangelho e a pessoa cruza os braços com sarcasmo e ironia. Isso não é um sentimento de perdido. Isso é um sentimento de achado. Isso são as 99. Deixa eu te contar um segredo. Esse texto não se aplica às pessoas que saem da igreja e o pastor tem que ir lá visitar não, viu, irmãos? Amém, irmãos? Você não deixa a Bíblia falar com vocês. Esse texto não aplica isso. Não, o pastor tem que deixar as 99 e ir atrás daqui. Porque se for assim, tem um monte de texto para a gente trazer essa ovelha de volta no porrete. Então esse texto não se aplica à ovelhinha rebelde com cara de perdida. Esse texto se aplica a perdido. Entende? É a característica de pessoas perdidas. Eu não sei como voltar. Eu não tenho forças. Eu não tenho condições por si só. Fico, assim, observando que até quando mesmo a gente vai conseguir conviver numa vida cristã ou no entendimento, nos caminhos revelados, e eu não assumir uma posição mesmo muito séria de quem eu sou. Ressignificando a minha vida, eu preciso saber a quem eu pertenço. E o encontro do meu Senhor comigo, eu acho que vai ser o encontro do meu grito de socorro pelo reconhecimento da sua voz. As minhas ovelhas, foi dito aqui, conhecem a minha voz. As minhas ovelhas. Porque eu acredito que um pastor em busca de uma ovelha perdida, ele vai gritando. Para que a ovelha identifique a voz do seu pastor. E quando começar a ouvir a voz do seu pastor, o encontro das duas vozes torna agora legítimo o resgate. E possível o resgate. O grito do aflito e do perdido e o grito do pai amoroso em busca do filho. O pastor amoroso em busca da ovelha. Se é a minha ovelha, ela vai identificar a minha voz. Se é a minha ovelha, eu vou atrás. E a questão é que ele não é um pecador, ele é um ex-pecador. Porque ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Então não importa onde fomos parar e o tanto que nós sofremos com a separação. O que esse texto diz, eu te conheço. E eu sei aonde você foi parar. E aonde você foi parar, você não tem condições de retornar. Então eu vou te buscar. Porque eu identifico um perdido. Eu acho quem está perdido. Mas é minha ovelha.
E o Senhor não iria em busca de ovelhas que não são dele. Estão comigo? Segunda parábola, parábola da dracma perdida. Eu sei do seu valor. Se na primeira parábola eu sei aonde você foi parar, e eu sei a quem você pertence, por mais que você até diga que é minha, mas você nunca foi minha, até porque as características da ovelha do Senhor ouve, aceita, submete, segue o pastor. Então eu sei que você nunca foi minha ovelha, então eu te conheço e sei onde você foi parar. A parábola da dracma perdida eu sei o valor que você tem. E 10 moedas não substitui você, porque você tem um valor muito grande. Estamos falando aqui de uma dracma, não sei se os irmãos lembram, mas dracma é correspondente a um dia de serviço de um trabalhador. Então seria o quê? R$100, R$150 uma diária. Então aqui, nesse ambiente doméstico, uma mulher tem 10 moedas, são 10 dias de trabalho, perdeu uma moeda. O que vai fazer? Ela começa a varrer a casa, diz o texto, ela procura diligentemente até encontrá-la. Acende uma candeia, uma luminária, e começa a varrer. Eu acho que todos nós acompanhamos a busca daqueles meninos presos na caverna da Tailândia, 12 crianças, mais o instrutor. Por que eles... Lembram que morreu um mergulhador profissional, um oficial da Marinha, da elite da Marinha, um mergulhador da elite da Marinha da Tailândia. Ele morreu no resgate. Parece a história de alguém. Para te resgatar, alguém teve que morrer. Parece a nossa história. E onde nós estávamos? Em trevas. O que era necessário lá? Alguém fazer uma busca diligente, fazer uma varredura em todas aquelas cavernas. Iluminações, tem que ter um planejamento de iluminar. Mas por que isso tudo? Porque ali dentro tem alguém valioso. Porque ali dentro tem 13 pessoas valiosas. Morreu um mergulhador, não seria melhor parar? Leia os artigos, se você quiser ler os artigos lá, o acompanhamento da mídia, as próprias pessoas do resgate disse, não, vale a pena, vale a pena. Mas se você morrer também, vale a pena. Porque lá dentro daquela caverna tem 13 pessoas. E o que o Senhor está querendo dizer nesses textos é a mesma coisa. Vocês dão valor a uma ovelha, vocês dão valor a uma dracma. Eu dou valor a vidas. Um pastor, ele valoriza uma ovelha. Uma mulher dentro de casa, no ambiente doméstico, perder uma diária de serviço faz falta. O esforço é diligente até encontrar. Perdeu-se algo de valor. Por isso, povo, que eu não posso deixar de agir diligentemente em teu favor, porque você é importante para mim. Porque eu quero resgatar você. Porque você custou o preço não de um mergulhador, mas do meu filho. E valeu a pena o meu filho ter morrido por você. Esse planejamento no céu não dependia da sua resposta. Esse planejamento no céu dependeu da convicção do certo. E aqui a parábola da ovelha, a parábola da dracma, são exemplos que o Senhor está dando de uma questão mínima para apresentar a máxima, do pequeno para o maior. Uma ovelha custa mais ou menos do que uma pessoa. Uma dracma custa mais ou menos do que uma pessoa. Então por que vocês estão reclamando que pecadores comem comigo, cara? Por que você está reclamando que um publicano come comigo? Essas pessoas estavam mortas e perdidas, e eu estou resgatando. E são muito mais valiosas do que uma ovelha e do que uma moeda de R$150. Só que nós estamos atravessando um momento onde cada vez mais as pessoas estão perdendo os valores e coisas estão assumindo seus lugares. Gosto muito do exemplo de Jesus.
O seu nascimento é numa manjedoura, num curral. O seu veículo é um jumento. O seu conforto é uma pedra. Aliás, ele não tem nenhuma pedra para reclinar a cabeça. O seu túmulo é emprestado. Deixa eu contar um segredo. Judas, presta atenção, Judas, quando ele articulou entregar Jesus, ele disse que Jesus seria identificado pelo quê? Pelo um beijo. Então, pensa comigo, se os soldados chegassem lá, Jesus não era aquele que tinha uma auréola na cabeça, uns vestes resplandecentes. Porque quem chegou lá no meio daquela galera, disse, pronto, aquele ali é Cristo, ó, pode pegar. Não tinha indicações de que Cristo era Cristo. Você percebe esse texto? Porque Judas diz assim, os soldados com ele, vai ser quem eu beijar. Então o Senhor Jesus, ele não tinha identificações diferentes dos demais. E aquela galera que estava com Jesus não eram ricos, pescadores, homens simples e rudes. Então o Senhor estava no meio deles, sem destaque, ele era um igual. Sabe por quê? Porque o valor de Jesus estava nele, não no jumento. Nele, não na manjedoura. Desculpe, não no berço de ouro, mas na manjedoura. Porque quem tem valor em si mesmo não precisa de coisas para brilhar em seu lugar. Quem tem valor em si mesmo não precisa do emprego. Quem tem valor em si mesmo não precisa de filho. Quem tem valor em si mesmo não se submete a um relacionamento. E esse relacionamento, ele é sufocante, aprisionador, dominador. Porque quem se submete a um relacionamento dominador é porque não tem valor em si mesmo. Ele não sabe quanto ele vale. Por isso que ele depende do outro para lhe dar valor. Por isso que homem bate mulher e mulher ainda continua com esse safado. Por quê? Porque ela perdeu o seu valor. E para ressignificar a sua vida, só Cristo dizendo quanto que a gente vale. Porque a gente não se submete a homem nenhum e a mulher nenhuma. Porque o Senhor diz nesse texto o preço que eu tenho. Então eu não perco o meu valor no sexo, no vício, na droga, nas amizades, no emprego. Eu tenho o valor igual às pessoas mais simples. Eu não preciso de título, eu não preciso de roupa, eu não preciso de marca para aparecer. Eu preciso de Cristo que me diga quanto que eu valo. Então, e mesmo que você tenha se perdido nesse mundo de preço e perdeu o teu valor, eu quero te resgatar dele. Porque eu contei 6, 7, 8, 9, está faltando você. Porque você perdeu o seu valor. E você tem valor para mim. Os 9 da igreja não te substituem. Te deram preço, eu te digo o valor que você tem. Por favor, não coloque preço em você. Jovem, não venda o seu corpo. Não entregue seu corpo à prostituição. Não entregue o seu corpo a um relacionamento doentio. Ou a um malandro, ou a uma mulher mal resolvida. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Meu irmão, aguenta firme, isso é convicções. O que nos traz valor? As convicções que nós temos. O que é uma pessoa sem valor? Uma pessoa movida por sentimento. Porque não é o sentimento que define as minhas condutas, é a minha convicção. E o valor de uma pessoa está nas convicções que ela possui. Quer ver uma pessoa instável? É uma pessoa que confia nas suas emoções. Estou gritando, né, gente? Quando você entende que sim, dá só um exemplo. Eu venho para a igreja quando eu tenho vontade. Quem está no controle? O seu sentimento. Já falamos isso aqui algumas vezes. Quando você sente paz no coração, quem está no controle? Seu coração. Você é regido pelo quê? Pelo que você sente.
Quem é o seu Deus? Teu umbigo. Qual a convicção que você tem? Nenhuma. Porque eu não sou movido pelo que eu sinto, eu sou movido pelo que eu entendo. São as minhas convicções que fazem estar aqui, não é o que eu sinto. Eu não posso confiar no que eu sinto, porque o meu coração é corrupto. O meu coração não é corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Então, o que me rege são convicções, não são os sentimentos. Quem é uma pessoa maluca, ela age pelo ímpeto dos seus sentimentos. Isso é uma pessoa doida, tem que ser presa. Porque se ele tiver com vontade de matar alguém hoje, ele vai matar. Sabe onde é que essas pessoas têm que ir? Papuda. Porque ele não tem condições de relacionar com ninguém. Por quê? Porque ele é movido por sentimento. Eu acho que poucas pessoas aqui já tiveram vontade de matar alguém. Sabe por que você não matou? Porque alguma coisa foi acima do que você sentiu. Você teve convicções. Você teve um entendimento de que eu não posso, de que eu tenho que baixar a minha bola, de que isso aqui é errado, o preço que eu vou pagar. Por que nós somos instáveis? Porque os nossos sentimentos são instáveis. Às vezes você acorda com raiva e não sabe nem de quê. Estou com raiva de alguma coisa, mas não sei de quê. Ninguém te suporta. Você não sabe nem por que você está com raiva. Por quê? Porque nós somos instáveis. Pronto, agora confia no teu sentimento no dia de hoje. Onde é que nós vamos ter cura? No valor que nós temos, não naquilo que a gente sente. O Senhor nos resgata, irmãos, e varre as cavernas atrás da gente. As cavernas atrás da gente. Nas nossas cavernas, nas nossas sombras. O Senhor vai achar a gente, irmãos. O Senhor vai achar a gente nas cavernas da alma, nos nossos medos. Nas nossas trevas, o Senhor vai achar a gente. Você estava perdido debaixo de um lugar todo escuro. Eu levantei, eu acendi e eu te achei. E vai ter alegria no final da sua história. O cântico que vai ser entoado sobre você não vai ser um cântico de um perdido, vai ser um cântico de alguém que foi achado. Reúne todo mundo, vamos fazer uma festa, porque esse aqui estava perdido e foi achado. Se eu sou ovelha de Jesus e hoje eu preciso ser achado por Ele, escute a voz do seu pastor hoje à noite, não eu, mas a dele. Se eu me perdi no meu valor, deixe o Senhor resgatar você hoje. Que seja reencontrado por Ele. Se para buscar uma ovelha de R$500, uma moeda de R$100, o Senhor faz todo esse empenho. Ele morreu por nós. Tem festa no céu aqui, irmãos. Verso 7 diz, júbilo no céu. Verso 10 fala, anjos de Deus também farão júbilo. Por quantos? Por um. Só por mim e só por você. Salgadinhos nos céus continuam no freezer, por igreja grande. Tem festa no céu por igreja grande não, gente. Festa no céu é por um pecador que se arrependeu. Os refrigerantes estão tudo guardados. Um pecador se arrependeu hoje à noite. Os anjos vão tudo tirar os salgadinhos dos freezers. Vai ter festa lá em cima. Porque você caiu em si. Porque você foi achado hoje à noite nesse lugar. Terceira e última parábola. Se o Senhor diz, em primeiro lugar, eu sei a quem você pertence e aonde você foi parar. Na segunda parábola é, eu sei do seu valor e eu quero te reencontrar. A parábola do filho pródigo, eu sei quem você é. Você é filho e eu estou esperando você voltar. Eu sei a quem você pertence e sei aonde você foi parar, ovelha. Eu sei do seu valor e eu estou buscando te reencontrar. A parábola do filho pródigo,
Eu sei quem você é. Eu estou esperando você voltar. Porque, percebe, mudou um pouco a perspectiva. O pastor sai em busca e um empreendimento diligente para pegar a ovelha. A mulher, uma busca diligente para achar moeda. O pai, nem ele e nenhum funcionário. É o filho que volta. Ele não sai em busca do filho. Quer outra parecida com a do gato? Só para ajudar a gente a entender. O adolescente amanheceu com vontade de fazer o bem para alguém. Vou fazer um ato de caridade aí na rua. Aí o pai disse, vá filho, coisa boa. Eu disse, vou lá. Aí se vestiu e saiu. Aqui no setor. Aqui no setor não, brincando. Aí o menino volta perto uns 4 horas depois, todo rasgado, hematoma, sujo. Mas o que foi que houve? Eu disse, ajudei um velhinho a atravessar a rua. Eu disse, mas você foi atropelado? Eu disse, não, o velhinho não queria atravessar. O velhinho não queria atravessar a rua. E eu disse assim, vai atravessar, porque eu vou fazer uma boa ação hoje. Eu disse, eu não vou atravessar a rua. Eu disse, você vai. Agarrou-se com o velho agarrou-se com ele, pancada para cá, pancada para lá, vai atravessar a rua. Eu quero fazer um ato de bondade. Só que o que eu acho engraçado é a gente projetar isso em Deus. O que eu acho muito engraçado é a gente projetar isso em Deus. Venha, vou não. Ah, vem. Vem, vamos lá, anjo, pega ele. Amarra, põe em cima de um cavalo. Eu disse, me tira daqui, eu quero voltar para o porco. Mas não, você vem, que você é meu filho. Você imagina alguém entrando no céu sem querer? Caiu dentro do céu. Disse, ó, deixar bem claro, não queria estar aqui não, viu? Só estou porque eu fui predestinado. Nenhuma crítica à doutrina da predestinação, mas eu quero te deixar uma coisa clara. Nessa igreja nós não somos calvinistas. E eu não ensino calvinismo nesse púlpito. Se você sair falando que você é calvinista, você está indo contrário à orientação do seu pastor Cledson. Porque nós não polarizamos, não. Tá? A gente não abraça uma coisa e fora outras. Nós não somos calvinistas, nós não somos luteranos, nós não somos wesleyanos, nós não somos presbiterianos, nós não somos assembleanos, nós somos cristãos. Sabe o que nós somos? Discípulos de Cristo. O que foi que Cristo falou? Bom, o que Cristo contou nessa parábola é que o menino decidiu voltar. Então não foi o pai que foi lá rasgando assim o chão para trazer ele lá de dentro. Não. Porque esse texto fala de arrependimento. E arrependimento não tem muito a ver com algo já projetado. Arrependimento tem a ver com alguma coisa que Deus já sabia, mas o homem tomou decisões pelos seus caminhos. Posso falar 2 textos que apoiam o que eu estou te dizendo? Deus predestinou. O homem é livre? O homem é livre. Junta os dois, eu não consigo. Talvez você consiga, eu não consigo. Porque são 2 verdades que não têm conectores correspondentes. Porque para esse conector correspondente existir, eu e você precisaríamos ser soberanos. E eu não sou. Então, se eu ficar só predestinou, e não considerar que o homem é livre para a escolha, eu polarizei, eu fiquei só de um lado. Bom, você está negligenciando outra verdade bíblica. E quando eu vou negligenciar outra verdade bíblica, eu entro com um problema. Não, então o homem é livre, Deus não decidiu nada não. O Deus não decidiu? Não, o homem é 100% livre, mas Deus decidiu. Eu disse, é verdade. É igual aquele pastor que estava pregando, um homem dando uma palestra, e um homem disse assim, deu um posicionamento, e o pastor disse, você tem razão. O homem falou do outro lado, contradizendo tudo que o homem falou. Ele disse, você também tem razão. Ele foi para casa e a mulher disse assim, eu não entendi bem. Um cara disse um negócio, você disse que tinha razão. O outro falou coisa nada a ver, também se disse que tinha razão. Ele olhou para a mulher e disse, você também tem razão. Porque são 3 verdades.
Isso significa que essas 3 verdades, uma não tem que matar as outras 2. Estou falando uma verdade. Agora por que você está matando a minha? E eu também não deveria matar a sua. São verdades. Amarelo com amarelo, azul com azul, preto com roxo. Não tem conector correspondente. Nós vamos morrer, vamos para os céus com esses 2 fios sem conexão. Mas são 2 fios reais, irmão. São 2 verdades de Deus que só se unem na soberania dele. Que ele foi lá resgatar o perdido? Foi. Mas que o pai ficou em casa esperando voltar também é uma verdade. E agora? E agora eu preciso entender, tirando todo esse negócio de teologia para o lado, se eu sou perdido ou se eu sou um rebelde. E é isso que importa. Por que o pai não foi atrás do filho? Porque o filho sabia o caminho de volta, gente. Ele vai voltar. Eu espero. E eu estou olhando para o caminho todo dia. Por que o pai não foi atrás? Porque ele sabia o que voltar. Ele sabia o caminho de volta. Amém? Eu vejo que essa parábola do filho pródigo tem pelo menos aqui uns 5 blocos muito definidos em relação ao processo de salvação. Pecado, quando ele decidiu se rebelar contra o pai. Consequência do pecado, trabalhar cuidando de porco. Arrependimento, quando ele caiu em si e tomou a decisão de voltar. Conversão, quando ele voltou. Porque ele poderia ficar só querendo querer, mas ele se converteu, ele saiu do chiqueiro e voltou para o pai. E justificação, quando o pai deu um beijo nele. Então tem pelo menos 5 verdades no aspecto de salvação nessa parábola do filho pródigo. Pecado, consequência, arrependimento, conversão e justificação. O pai o tornou justo. O pai mudo da parábola abre a boca e não falou ainda nada para o filho. O pai mudo. Pai, me dê minha parte de direito. O pai dá. O pai não fala nada, é um pai mudo. Filho está voltando, pai mudo. Pai, pequei contra os céus diante de ti, pai mudo. O que o pai falou para o filho? Nada. Ele deu um abraço e um beijo. Ele falou para quem? Para os servos. Matem um novilho, peguem roupas, anel, põe no dedo, porque o meu filho, eu sei quem você é meu filho. O meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e ele reviveu. Não falou nada para o filho. Não teve crítica, não teve, eu te avisei, desgraçado, que você ia acabar. Não teve isso. Sabe o que foi que teve? Perdão. Sabe o que foi que teve? Ministração da graça. Mas sabe o que foi que houve? Uma pessoa caiu em si e voltou. O que está acontecendo hoje? Acontecendo hoje é o seguinte, quando a gente está bem, a gente esquece de Deus. Quando a gente está ruim, a gente culpa Deus. Esse filho não fez nada disso. Ele assumiu suas responsabilidades. Quando a gente está bem, a gente esquece de Deus. Quando a gente está mal, a gente culpa Deus. Esse menino, aqui estava o caminho da salvação. Ele não fez isso. Ele assumiu suas responsabilidades. Eu pequei contra ti. Deus permite, irmãos, que o ser humano decida e seja livre. Como eu falei, eu só usar 2 textos aqui para lhe ajudar. Nós estamos em Lucas, capítulo 15. Por favor, venha para Lucas 13, talvez 1 ou 2 páginas. Lucas 13, verso 33. 34, Lucas 13, 34. Já citei esse texto, quero destacar mais uma vez. Jerusalém, Jerusalém, Jesus falando isso. Que matas os profetas, apedrejes os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha ajunta os que do seu próprio ninho, debaixo das asas. E o que foi que aconteceu? Você não quis. O que é o querer daquele que tudo pode?
E como é o querer daquele que tudo pode várias vezes? Qual é o querer de alguém que é soberano? Se eu disser quero, vai acontecer. E ele disse, quantas vezes eu quis. Por que não aconteceu? Porque no relacionamento com o homem, ele quis que fosse livre. Quantas vezes eu quis, e Deus é um Deus da relação voluntária. Deus é um Deus das relações voluntárias. Eu quis, você não quis. Por isso, as consequências estão no texto. A tua casa ficará desolada. Até o dia que você, como uma ovelha perdida, clame. Outro texto que nos ajuda, Lucas, capítulo 18. Estamos um antes e um depois. Só para reforçar um pouco daquilo que eu falo. Parábola do jovem rico. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou ao bom mestre. Lucas 18, 18. Que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, uma pergunta dessa eu acredito que o Senhor, Ele não iria responder com mentiras. Ele iria responder com verdades. Respondeu-lhe, até porque ele não poderia mentir. Respondeu-lhe Jesus, você está me chamando bom por quê? Eu quero que você venha pela motivação certa. Bom é só Deus. Verso 20. Você sabe os mandamentos. Não adulteres, não mates, não furte, não diga falso testemunho, honre teu pai e tua mãe. Verso 21. O que ele responde? Eu tenho feito isso e observado isso desde a minha juventude. Bom, então por que você está ainda com o desejo de ser salvo? Eu pensava que você já se considerava salvo. Você está perguntando o que precisa fazer para ser salvo? Já que você é tão bom. Deixa eu te contar um segredo. Por que você ainda tem um vazio dentro do teu coração? Porque existe um Deus dentro dele que você precisa arrancá-lo. Verso 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta então. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Isso é voluntariedade. Mas, versículo 23, já que foi Jesus falando, esse homem vai ter que obedecer, certo? Não. Verso 23, esse homem ouviu estas palavras, mas ficou muito triste porque ele era rico. E o outro texto lá de Mateus e Marcos, os textos correspondentes, que Mateus e Marcos também citam esse episódio, o homem se retira triste. Então ele faz a sua escolha. Qual a sua escolha? Eu prefiro dinheiro. Porque se estar com o Senhor e depender do Senhor e seguir o Senhor tem um condicionante de que eu não posso ser mais amante de dinheiro, eu vou agora ter que decidir. Ele disse, exatamente, decida. O que você quer? Você quer ficar rico ou você quer me seguir? Não, eu quero as duas coisas. Você não. Porque você precisa destronar o teu Deus que está no teu coração. E o teu Deus, teu coração é o amor ao dinheiro. A pergunta é, e o meu? E o seu? Então, como nós estamos falando aqui de relações voluntárias, de um menino que decidiu voltar porque caiu em si, então automaticamente eu já tenho que me reportar a esse texto, que o Senhor me conhece e sabe quem eu sou. E sabe quem é que eu sou? Uma pessoa com condições cognitivas suficientes de cair em mim mesmo e tomar uma decisão. Glória a Deus, irmãos. Então o que o Senhor está falando aqui? Você pode tomar uma decisão hoje. Você é livre para você tomar uma decisão hoje. E você venha melado de porco. Você venha fedido do chiqueiro. Porque eu sei que esse fedor não é a lama do porco, era o teu orgulho que de lá você saiu. Porque não é o chiqueiro do porco que prende você, é o teu orgulho, por isso que você não volta. Você critica tudo e todos, você é bom demais. Por isso que você não volta, você vai morrer o seu chiqueiro, mas não é porque você não teve condições de sair, é porque você sabia o caminho de volta e nunca quis voltar. Você fica esperando as pessoas da igreja te buscar, você fica esperando as pessoas da igreja te ligar, você é cheio de justificativa, mas você é um orgulhoso e não se arrepende, você não é um perdido. Porque perdido não sabe o que fazer, você sabe, você só não faz o que você não quer. Perdido, ele não tem condições, ele não tem recurso. Você tem. Você só não toma uma decisão porque você não quer.
Eu não saio do meu lugar com rebelde, eu só saio do meu lugar com perdido. Rebelde volta, perdido eu vou buscar. Então sabe por que eu nunca fui na sua casa? Eu nunca visitei você, diz o Senhor, porque você é um rebelde, você não é perdido. Eu te conheço, eu sei de que chiqueiro e eu sei de que aprisco você pertence. E eu sei distinguir aprisco de chiqueiro. João 3,19 diz, o julgamento vai ser esse. Conhecemos João 3,16, né? Deus amou o mundo e tal. João 3,19, o julgamento vai ser esse. Luz veio. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é liberdade de escolha. Porque se não fosse liberdade de escolha, não poderia haver um julgamento. Os homens serão julgados pelo seguinte, pelo que decidiram. Luz veio, mas eles amaram mais as trevas. Você amou mais o teu estilo de vida. Você amou mais o teu orgulho. Você amou mais o dinheiro. Você amou mais o sexo. Você amou mais o mundo. Por isso que você rejeitou a luz. E dizer sim para a luz é dizer não para o resto. Não tem como nós andarmos com um pé em cada canoa na vida cristã, não. Gosto de um texto de Hebreus, capítulo 12, 17. Hebreus 12, 17 fala sobre Esaú. E ali, diz Hebreus 12, 17, Esaú buscou arrependimento, mas não foi encontrado isso no seu coração, mesmo com lágrimas. O que significa? Esaú estava em prantos diante de Deus. Deus foi lá, Hebreus 12, 17, e diz assim, mas eu não estou vendo arrependimento, eu só estou vendo lágrima. Que Deus é esse? Estou vendo aí o teu pranto, mas eu só estou vendo lágrima, não estou vendo arrependimento. Porque eu sei que você não vai mudar. Eu distingo remorso de arrependimento. Você é cheio de remorso, porque você queria querer. Arrependido não sente vontade, não. Arrependido tem convicção. Porque eu não sinto vontade de me arrepender. Eu entendi que eu preciso me arrepender. Aí eu vou morrer. Rapaz, estou com vontade de me arrepender hoje. Como? Se uma coisa que eu sei fazer é pecar. Então o que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar minhas decisões, não meus sentimentos. Porque vamos jogar aberto assim, vamos jogar franco. Você está casada com um cara que ele não para de adulterar. Ou você é casado com uma mulher que ela não para de adulterar. Você vai confrontar, aí diz assim, mas eu não consigo. É mais forte que eu. Continua casado com ele. Continue casado. Não, seja honesto. Porque você faz isso com Deus, velho. Por que você está usando duas fitas? Porque você só faz as coisas com Deus quando você tem vontade. E se você não tem vontade, você já está fora de culpa. Então seja honesto, faça com você mesmo o mesmo critério. Porque se é a falta de vontade, então todos nós estamos perdoados. Porque é só dizer que eu não consigo. O jovem poderia dizer, eu não consigo sair de dentro desse chiqueiro. Há quantos anos você está dentro do chiqueiro? E é orgulho, né? Não é a lama do porco, não, é orgulho, né? Fala a verdade. Deixa Deus ministrar o seu coração hoje. O chiqueiro do qual você não sai é orgulho. Não é porque você não pode, é porque você não quer sair. Você só não muda porque você não quer, não é porque você não pode. Porque poder é condição. Sair é convicção. Mas eu não tenho força. Você não tem força para quê? Por que você só tem força para fazer o erro? É porque em você ainda prevalece um poder. Qual o poder? Do pecado. Romanos, o apóstolo Paulo diz, quando a gente se arrepende genuinamente, o pecado não tem mais poder sobre mim. Eu posso ser tentado, mas eu não sou mais refém. Por quê? Porque houve arrependimento. Não houve remorso.
Qual é a biografia do remorso? Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Essa é a biografia de quem tem remorso. Aí já assim, deixa eu logo pedir um perdão assim por mês. Aí vem para a igreja, celebra a ceia, pãozinho, vinhos e pronto, está resolvido durante o mês. Porque eu sei que eu vou pecar mesmo, então já está pago. Só na cabeça de maluco religioso que isso entra na cabeça. Assim. Você não vai voltar, filho? Porque eu estou te esperando. Mas é você que volta. Senhor, deixa eu ir lá deixar uma marmita para ele, o bichinho está comendo com as alfarrobas dos porcos. Assim, ninguém sai da casa. Ele vai voltar. Aliás, se ele quiser, ele volta. Eu não resgato o rebelde, eu resgato o perdido. Nada seria mais degradante para um judeu, irmãos, do que cuidar de porco. Nada seria mais humilhante para um judeu do que cuidar de porco. Se esse menino morresse no chiqueiro, estou encerrando. Se esse menino morresse no chiqueiro, quem teria morrido no chiqueiro? Não morreu um porco. Morreu um filho. Em rebeldia. Você vai morrer onde? Eu resolvi morrer na casa do meu pai. E você? Você está se fazendo como porco. Seu lugar não é esse. Seu lugar não é se revolvendo na lama do seu orgulho, das suas mágoas, dos seus ressentimentos. Seu lugar é na minha casa. Filho mais velho? Irmãos, filho mais velho nessa casa são os religiosos. Que são legalistas, aonde coisas são mais importantes que pessoas. São legalistas, aonde rituais são mais importantes do que pessoas. Aonde os religiosos, que ao entrar uma pessoa diferente aqui, causam um pouco de resistência. Porque estar aqui seria só para os iguais. Pois é, essa é a galera religiosa. Rosto comprido, galera crente mesmo. Estou com medo desse povo, você não faz ideia. Porque geralmente as pessoas que mais me fizeram sofrer foram as pessoas mais religiosas que eu já conheci. As mais polidinhas, assim, os mais crentes mesmo. As pessoas que mais me fizeram sofrer na vida. Os cheios da unção, essas pessoas foram que mais me fizeram sofrer. E ainda fazem. Sabe por quê? Porque eles não têm convicções de quem eles são. Eles só têm uma ideia de alguma coisa que funciona na casa do pai. Ele diz assim, filho, um perdido, teu irmão. Mas não, meu irmão não, teu filho. E eu tenho amigos que não são daqui não. O senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Então não inclui nem o senhor e nem esse teu filho. Eu tenho outros amigos que não moram nessa casa. Quem são os seus amigos? Quem são os meus amigos? Estão aqui não, né? Aonde a gente está fazendo amizade? Não tem problema ter amigo lá fora. O problema é não ter amigo aqui dentro. O problema é a gente não dançar a dança da graça. O problema é a gente não entoar o cântico do perdão e do reencontro de um pecador com alguém que tem capacidade de perdoar. O trágico é alguém se arrepender e a gente está olhando no relógio. Eu acho que a gente deve ter alguma coisa mais importante do que participar da festa do céu. Porque se o céu festeja, eu estou com sono. Eu sou de onde? Eu sou de onde mesmo? Então o filho mais velho é a resposta final para o versículo 2. Então o que Jesus falou isso tudo para responder a esse tipo de coisa? O Senhor Jesus dizendo, sabe por que eu cuido de pecadores e aceito pecadores? Porque eles são valiosos para mim. Mais do que uma moeda e mais do que uma ovelha. Não sei se tem alguma coisa a ver com proporção. 1%, 10%, 50%. De 100 perdeu 1, de 10 perdeu 1, de 2 perdeu 1.
Só sei que Deus não trabalha nos percentuais, Deus vai buscar a gente onde a gente estiver. Eu faço parte dos cálculos de Deus. E quando Deus começa a fazer a contagem em 96, 97, 98, 99, Ele não está me encontrando. Deus ele vai contar e vai saber que eu não estou aqui. Por quê? Porque eu sou importante para Ele. Se Deus fizer a contagem hoje, você está no grupo ou fora do grupo. Eu sei a quem você pertence. E sei aonde você foi parar. Eu sei o seu valor. Eu quero te reencontrar. E eu sei quem você é. Eu estou esperando você voltar. Vamos orar?